Olá, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor. Estamos de volta com mais um dia da leitura da palavra do Senhor. Como vocês muito bem lembram, às quinta-feira nós lemos 4 capítulos. Porém, ontem foi diferente por conta que ontem finalizava o livro de Gênesis. Então, lemos 3. Portanto, hoje estaremos lendo 4 capítulos das Sagradas Escrituras. Começaremos Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Pegue a sua Bíblia e separe o seu lugarzinho e vamos junto ler a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 1. Deus age em favor de seu povo oprimido no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um com sua casa veio com Jacó. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todos os que saíram dos lombos de Jacó totalizavam 70 almas, pois José já estava no Egito. E José morreu, e todos seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e cresceram em número, e multiplicaram-se, e tornaram-se sobremodo fortes. E a terra encheu-se deles. Chegou o momento em que se levantou um novo rei sobre o Egito, o qual não conhecia José. E disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso que nós. Atentemos para agir com prudência para com eles, para que não se multipliquem e não suceda que, havendo guerra, se ajuntem a nossos inimigos e pelejem contra nós, e assim abandonem a terra. Por isso estabeleceram sobre eles capatazes que os afligiram com suas cargas, e construíram para Faraó as cidades tesouro de Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais o afligiam, mais se multiplicavam e cresciam, e perturbavam-se por causa dos filhos de Israel. E os egípcios eram severos em fazer os filhos de Israel servir. E lhes amargaram a vida com árdua escravidão, na feitura da argamassa e dos tijolos, e em todos os tipos de serviço do campo. Todo o seu serviço com os que os faziam servir era árduo. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, sendo o nome de uma Cifrá, e o nome da outra Puá, e disse: Quando fordes parteira dos hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, viverá. Mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, mas conservaram vivos os meninos. E o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que agistes assim, preservando a vida dos meninos? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus fez bem às parteiras. E o povo se multiplicou e cresceu muito em força. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. E Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Todo menino que nascer lançareis ao rio, e toda menina conservareis em vida. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés, o libertador. E um homem da casa de Levi foi e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e quando viu que era formoso, escondeu-o 3 meses. E quando não podia mais escondê-lo, tomou-lhe uma arca de juncos, e vendou-o com betume e piche, e pôs nela o menino, e pô-la nos juncos às margens do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe se faria. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam pelas margens do rio. E quando viu a arca entre os juncos, mandou a serva ir buscá-la. E, depois de abrir, viu o menino, e eis que o bebê chorava. E teve compaixão dele e disse: Este é um dos meninos dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir chamar para ti uma ama a hebreias, para que amamentemos o menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó disse-lhe: Leva este menino e amamenta-o para mim, e te pagarei teu salário. E a mulher tomou o menino e amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E chamou seu nome Moisés, e disse: Porque eu tirei das águas. E aconteceu naqueles dias que, tendo Moisés já crescido, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas.
e viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos, e olhou para um e outro, e quando viu que não havia ninguém, matou o egípcio e ocultou-o na areia. E ao sair no dia seguinte, eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao que causara o dano: Por que feres teu companheiro? E disse: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pretendes me matar, como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: De certo, esse ato foi descoberto. Ocorreu que, quando Faraó tomou conhecimento, buscou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Ocorre que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e vieram tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E os pastores vieram e o expulsaram, mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber a seu rebanho. E quando foram a Reuel, seu pai, ele disse: Por que voltaste tão depressa hoje? E disseram: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água suficiente e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em habitar com o homem, e deu a Moisés sua filha Zípora, e deu-lhe um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois disse: Fui estrangeiro em terra estranha. E aconteceu que no decurso do tempo morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel suspiravam por causa da escravidão, e clamavam, e seu clamor subiu a Deus por causa da escravidão. E Deus ouviu seu gemido, e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus atentou para os filhos de Israel, e Deus teve consideração para com eles. Êxodo capítulo 3. Deus revela-se a Moisés e o comissiona. Aconteceu que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a saber, Horebe. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia com fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se consome. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse: Aqui estou. E disse: Não te aproximes, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é terra santa. Disse ainda: Sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa de seus capatazes, pois conheço suas agruras. E desci para livrar-os das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e vi também a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, portanto, e te enviarei a Faraó para tirares meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E disse: Certamente estarei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus: Eis que quando eu for ao auxílio de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi. E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre, e este é meu memorial a todas as gerações. Vai e congrega aos anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado e vi o que vos feito no Egito. E tenho dito: Favoeis subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhes direis:
O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou e agora deixa-nos ir. Suplicamos-te, caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E estou certo de que o rei do Egito não vos deixará ir, não mesmo, nem por mão forte. E estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, as quais farei no meio deles, e depois disso vos deixará ir. E concederei a esse povo favor aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não ireis de mão vazia, mas cada mulher pedirá de sua vizinha e da que se hospeda em sua casa joias de prata e joias de ouro, e veste, e as porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Êxodo capítulo 4. Deus concede sinais a Moisés e o manda retornar ao Egito. E Moisés respondeu e disse: Mas eis que não me crerão, nem darão ouvidos à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso em tua mão? E disse: Uma vara. E disse: Lança na terra. E lançou-a na terra, e ela se tornou uma serpente. E Moisés fugiu de diante dela. E o Senhor disse a Moisés: Estende a mão e apanha pela cauda. E estendeu a mão e a apanhou, e ela se tornou uma vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe ainda o Senhor: Agora põe a mão no peito. E pôs a mão no peito. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa como a neve. E disse: Põe outra vez a mão no peito. E outra vez pôs a mão no peito. E tirou-a do peito, e eis que se tornara de novo como sua outra carne. E acontecerá que, se não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, crerão na voz do último sinal. E acontecerá que, se tão pouco crerem nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, não sou eloquente, nem era antes, nem sou depois que falastes a teu servo. Antes, sou lento para falar e lento de língua. E o Senhor disse-lhe: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não fui eu, o Senhor? Agora, portanto, vai e serei com tua boca, e te ensinarei o que hás de dizer. E disse: Ó meu Senhor, rogo-te que envies por mão daquele a quem hás de enviar. E a indignação do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Sei que sabe falar bem. E eis que saí para te encontrar, e quando te vi, alegrar-se-ão em seu coração. E lhe falarás e porás palavras em sua boca, e serei com tua boca e com a dele, e vos instruirei quanto ao que deveis fazer. E ele será teu porta-voz diante do povo. E ele, sim, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás nas mãos esta vara com a qual operarás sinais. E Moisés foi-se e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, rogo-te, para voltar meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E o Senhor disse a Moisés e Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos que te buscam a vida. E Moisés tomou sua mulher e seus filhos e montou-os um jumento e voltou à terra do Egito. E Moisés levou na mão a vara de Deus. E o Senhor disse a Moisés: Quando fores voltar ao Egito, cuida de fazeres diante de Faraó todas aquelas maravilhas que te pus nas mãos, mas endurecerei o coração dele para que não deixe o povo sair. E dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, a saber, meu primogênito. E te digo: Deixa sair meu filho para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo sair, eis que matarei teu filho, sim, teu primogênito. E aconteceu que no caminho, em uma estalagem, o Senhor encontrou e buscou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou o prepúcio do filho e lançou aos pés dele e disse: Certamente me és esposo sanguinário. Assim ele o deixou ir. Então ela disse: És esposo sanguinário por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E foi e encontrou no monte de Deus e beijou. E Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe ordenara. E foram Moisés e Arão e congregaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão recontou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés.
e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E quando souberam que o Senhor visitara os filhos de Israel e atentara para sua aflição, curvaram a cabeça e adoraram. É isso aí, ficamos mais um dia com o projeto Bíblia em um ano e eu espero você aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário amanhã. Que Deus abençoe a sua vida.